Isaías 43, verso 19. Apenas um verso bíblico eu gostaria de ler para depois fazermos uma meditação sobre caminhos no deserto. Diz assim: eis que faço uma coisa nova agora, eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vou ler novamente. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu não sei quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de estar realmente em um deserto geográfico. Alguém aqui já fez algum tipo de viagem? Já? Qual deserto vocês foram? Israel. É uma sensação assim que eu gostaria de ter. Estar em Israel, é claro, acho que todos nós, mas sentir o clima do deserto. É algo que nós aqui no Brasil não temos a menor noção do que seja estar num deserto. Eu acho que o mais perto que eu passei de um deserto foi Itapuaçu. Sabe onde é que fica Itapuaçu, em Maricá? Eu lembro que uma vez eu era jovem, fui para a casa de um tio que eu tinha ali. Fomos eu, pastor André, a gente era jovenzinho, sei lá, jovem mesmo. E fomos para lá passar um final de semana com mais um outro amigo. E as meninas da igreja tinham ido para Barra de Maricá. Elas foram fazer um trabalho em Barra de Maricá, passar um final de semana, e nós fomos para Itapuaçu. E teve um determinado momento que nós olhamos assim, na beira da praia de Itapuaçu, quem já foi lá sabe como é que é, e vimos umas árvores bem distantes e pensamos assim, ali deve ser Barra de Maricá. Vamos seguir a beira da praia aqui, que a gente sai na Barra de Maricá. E fomos andando. Aquela árvore era muito longe, muito mais longe do que a gente imaginava. Andamos naquela areia, um calor escaldante, andando na areia, um calor muito forte, uma distância muito longa. Chegamos lá exaustos, colado na beira da praia, ou seja, o clima completamente diferente de um deserto, mas eu experimentei ali um calor muito forte, sem água, andar na areia, caminhar na areia, não é algo simples. Então foi o mais próximo que eu cheguei ali de um deserto, ou de um calor, ou de um clima quente, ou de andar numa areia, o que é bem diferente de um deserto. A Gilza e o Eliseu podem resumir para vocês aí, de repente, mostrar umas fotos bacanas aí de como é que é o deserto lá em Israel. Mas o deserto tem algumas características. Você não precisa estar num deserto geográfico para saber como é que é um deserto. Hoje o Google, né? Antigamente o pai dos burros era o dicionário, aquele dicionário bem grandão. Lembra que lá no trabalho, às vezes alguém pegava um dicionário grandão para procurar a definição de uma palavra. Hoje em dia, quando você quer saber uma coisa, joga no Google ali, faz uma pesquisa, vem todas as características do que você quer saber. Se você quiser saber como é um deserto, clica ali, chama e você vai ver. É um local muito quente, um calor durante o dia que pode chegar aos 50 graus, à noite pode chegar a menos 0 graus, ou seja, a temperatura oscila muito durante o dia para a noite, um vento que, como se costuma dizer, que corta, é tão quente que o vento corta. O andar na areia não é um andar como andar num cimento, num piso firme, é um andar mais difícil, é um local onde existe o perigo das feras do deserto, escorpião, cobra, todos aqueles animais, roedores, todos aqueles animais que são típicos de um deserto. Ou seja, o deserto não é um lugar não seria um local muito fácil de nós vivermos. A população de locais onde em um deserto são populações muito pequenas. Né? Israel, por acaso, conseguiu, depois de muito estudo, conseguiu fazer plantações no meio do deserto. Não sei se vocês viram isso lá, mas às vezes quando passa na televisão, através de sistema de irrigação, eles conseguem plantar frutas e verduras no meio do deserto de uma maneira assim, quase que poderíamos dizer milagrosa. Mas, no contexto geral, viver no deserto não deve ser nada fácil. Não tem sombra, não tem água fresca. Talvez os oásis que realmente existem, né, que são poções d'água que surgem no meio do deserto, talvez seja a única água fresca que você possa encontrar. Você não vai encontrar as facilidades que nós temos numa grande cidade. É um clima completamente atípico daquilo que nós estamos acostumados a viver. O principal deserto no mundo é o deserto do Saara, o maior deserto, né? Que fica ali no norte da África, mas nós temos também o deserto de Gobi, que fica ali na Mongólia, no norte da China, ou seja, são os maiores desertos que existem no mundo. Temos o deserto físico, o deserto geográfico, mas também temos o deserto espiritual.
E poderíamos dizer que o deserto espiritual é um deserto onde é sinal de não um problema, mas um problema muito grande. Quando se diz que alguém tem um problema muito grande, ele está vivendo um deserto. E aí eu queria pensar com vocês sobre o que significa, ou o que significam os desertos que nós passamos da vida, ou o que pode significar os desertos que nós passamos da vida. O país tem vivido uma crise muito grande. Como eu falei hoje pela manhã, o Jornal Extra, o Jornal Globo, deram uma ênfase muito grande essa semana em pessoas que estão buscando osso com resto de pelanca e estão cozinhando para comer. E em alguns mercados, no norte e nordeste, estão vendendo esses pedaços de ossos com sobra de carne. Sempre foi conhecido por todos nós a fome que alguns lugares no país passa, né, a miséria que alguns lugares no país passam, principalmente norte e nordeste. Mas, diante de tudo aquilo que nós temos vivido, da crise que nós temos vivido, principalmente por causa da Covid, e independente de ser um governo de esquerda ou de direita, qualquer governo seria profundamente impactado por essa crise mundial, por essa pandemia mundial que nós estamos vivendo. Basta dizer, por exemplo, vamos fazer uma comparação aos Estados Unidos diante dessa crise que viveu da Covid. Eu vi há pouco tempo, investiu alguns trilhões, colocou alguns trilhões no mercado para reaquecer a economia. Trilhões de dólares, para que a economia pudesse voltar a respirar. Nós não chegamos nem perto daquilo que nós pudemos ou colocamos no mercado para que a economia pudesse voltar a funcionar e as pessoas pudessem ter emprego, pudessem ter novamente a sua vida normalizada. Quem faz compra aqui, eu creio que praticamente a maioria aqui faz compra, sabe como as coisas estão caras. Né? Essa semana, o que mais se noticiou foi o preço dos ovos, né? Até aquela Kombi da galinha chorou, parou de rodar, né? Sabe aquela Kombi que passa? A galinha chorou, ovo a R$10, aí tu comprava um cartelão de ovo, né? Metade estava podre, metade estava bom, né? Chegava em casa e ia quebrar, tinha que quebrar no copo antes para saber se estava bom ou não o ovo. Mas até a Kombi da galinha do ovo chorou, parou de passar. Porque o ovo está caro, o óleo nem se fala, a carne, eu compro em 2 mercados lá perto de casa, o quilo da 100, moído R$40. Você dá R$40 numa 100 é brincadeira, né? Então, assim, nós vemos o quanto o nosso país tem sofrido com o impacto de tudo aquilo que essa pandemia trouxe, erros grosseiros do nosso governo, dos nossos governantes, eu me refiro a federal, estadual, municipal. Há muitos anos eu não vejo, se é que eu vi algum dia, algum governador, algum prefeito, algum presidente que me trouxesse orgulho e alegria, eu dissesse, poxa, que trabalho bem feito, enche meus olhos o que esse homem está fazendo. Eu não lembro qual foi o que, de alguma forma, realizou um governo que pudesse nos trazer alegria e descanso no coração e pensar, poxa, o Brasil entrou no caminho certo. Não vivemos isso. Então, o Brasil, de certa forma, tem vivido um grande deserto. Se nós formos pensar, então, no deserto espiritual que a ausência dos cultos presenciais causou na vida de muitas pessoas, muitas pessoas, pode ter certeza, se afastaram da igreja, desanimaram da fé, se perderam pelo caminho, porque perderam esse contato com o povo. Eles não eram crentes de verdade. Não podemos julgar se eles eram ou não convertidos, isso não cabe a nós, mas o fato é que esse momento de afastamento do povo de Deus, presencialmente, trouxe um problema muito grande, ou pelo menos 2. Essas pessoas que se perderam e uma adoração, uma veneração, um gosto muito profundo pela mídia. As igrejas que deveriam estar voltando com urgência, se adaptando para voltar à sua EBD, seu culto de oração, seus cultos, parece que pegaram um gosto por YouTube, por Facebook, por Instagram, e aí o distanciamento, né, parece que algumas igrejas gostaram ou encontraram ali um meio de continuar funcionando e achando que com isso alcança um número maior de pessoas, mas igreja é estar junto, igreja é convívio, igreja é caminhar junto, igreja é chorar junto, é orar um pelo outro. E esse distanciamento fez muito mal nesse sentido, porque algumas igrejas estão fechadas há mais de 2 anos. Na minha redondeza tem pelo menos 2 que eu conheço que estão há pelo menos 2 anos fechadas. Imagina o impacto disso na vida daquela juventude, daquelas crianças. É claro que a educação dos nossos filhos depende de nós, mas você tirar a criança 2 anos do convívio da igreja
assim, é trágico demais para a vida de uma família, de um crente. Eu gostaria de pensar sobre alguns tipos de deserto que nós passamos na vida, e talvez seja em algum deles você se identifique, e Deus possa falar ao seu coração essa noite. O primeiro tipo de deserto são as lutas da vida. Temos lutas na vida. A Bíblia fala que o Senhor faz chover sobre justos e injustos, sobre bons e maus, ou seja, todos nós passamos por problemas comuns àqueles que estão longe, que não acreditam, não creem em Deus, não têm um compromisso de vida com o Senhor, passam por problemas como nós passamos também. Quando estudamos pela manhã o livro de Jó, uma das coisas que nós vimos é que doença dá em gente. Doença não dá em poste, doença não dá em madeira, doença não dá em pedra, em cimento, doença dá em pessoa, e dá em pessoa que crê, e dá em pessoa que não crê também. Vimos também em Jó capítulo 42, no finalzinho ali, quando Jó faz uma síntese de tudo que ele viveu, ele declara ali que Deus tinha um propósito para tudo que ele havia passado. Então nós vimos que o sofrimento vem sobre as pessoas, independente de quem elas sejam, se conhecem a Deus ou não, se servem a Deus ou não. Existe um propósito de Deus acima daquilo tudo ali, e Deus sempre quer nos conduzir de alguma forma para a sua presença, ainda que seja por meio da dor. As lutas da vida. A primeira grande luta da vida que nós vivemos, e todos nós vivemos, independente da fé, são os problemas de saúde. São os problemas de saúde. É uma das coisas mais desastrosas nas mensagens evangélicas que se ouvem aí por fora, é aquele slogan, pare de sofrer. Aquilo causa um impacto tão negativo, faz um mal tão grande à vida daqueles, principalmente daqueles que sofrem, que estão passando por algum problema físico, e assim, é trágico demais, faz um mal terrível. E um dia desse eu estava parado num ponto de ônibus, perto de uma dessas grandes igrejas, e alguém parou e entregou um folhetinho dizendo assim: se você tem problema de depressão, venha na nossa igreja, ligue para esse número, nós vamos te ajudar. Só que é uma igreja que considera que a depressão é um problema espiritual, então provavelmente vão querer colocar a mão na cabeça daquele homem, tirar o demônio da depressão, ou seja, vão causar um trauma, um problema muito maior na vida daquela pessoa do que se possa imaginar. Então, diante dos problemas de saúde, algumas coisas nós temos que fazer. Primeiro, temos que orar. Não podemos nos afastar da congregação, temos que levar nosso pedido aos irmãos, temos que apresentar a nossa dor, apresentar nossas dificuldades, temos que pedir ajuda médica, temos que buscar ajuda médica. Nós não somos uma igreja que diz para você, para de tomar os teus remédios, vem aqui, vamos orar e vamos, na fé, cuidar de você, e não vai no médico não, rejeita o médico, não. Nós somos uma igreja que apresentamos que Deus é poderoso para fazer muito mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, mas que Ele também deu sabedoria aos médicos para cuidar de nós. Então, diante das lutas, dos problemas de saúde que todos nós passamos, o Senhor coloca um caminho no deserto, e o caminho é a oração, é o convívio com a tua igreja e a busca por tratamento. Elias foi um homem assim. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, quando ele passa aquele momento de angústia profunda, quando Jezabel diz que vai matá-lo e ele fica angustiado, o texto bíblico vai dizer que ele caminhou 40 dias no deserto. E quando o Senhor o encontra no deserto, o Senhor diz para ele: levanta, Elias, bebe a água que está aí, essa botija de água, come e caminha. Deus fala com ele, ou seja, a oração está ali presente, o relacionamento com Deus, e o restante é só tratamento físico que Deus faz com ele. Bebe água, se alimenta bem e se exercite. E foi o que ele fez. Ele bebeu água, ele comeu e ele caminhou. Exatamente o que devemos fazer, o caminho que devemos seguir diante de um problema de saúde. Diante de um problema financeiro, o que devemos fazer? Tantas pessoas estão passando por problemas financeiros nessa época de crise que nós estamos vivendo. Quantas pessoas ficaram desempregadas, ajuste de salário. Algumas empresas diminuíram a carga horária, diminuiu o salário. A minha esposa passou por um tempo assim, o salário dela diminuíram a carga horária dela, e nós tivemos que adaptar, organizar o nosso orçamento. Muitas pessoas perderam o emprego e encontraram o emprego. Nesse período de pandemia é muito difícil. E diante desse problema, dessa crise, desse deserto que pode surgir na nossa vida, do desemprego, devemos orar. Devemos apresentar ao Senhor a nossa luta, devemos nos qualificar, devemos falar com nossos irmãos da igreja, devemos acordar segunda-feira, pegar o nosso currículo, orar, botar a mão no nosso currículo, pedir: Senhor, abra as portas para mim, e sair segunda-feira como quem crê que Deus vai colocar um caminho no seu deserto. Não podemos nos deixar vencer pelo deserto.
não podemos deixar nos vencer diante de uma dificuldade física, diante de um problema de saúde, diante de um problema financeiro, cair pelo deserto e ficar prostrado, ficar nos lamentando e não dar os passos que são necessários para a restauração da nossa vida, para o encontro desse caminho que o Senhor nos promete em Isaías, de que haveria no deserto um caminho e que no meio desse deserto jorraria água para você. Mas isso não é tão somente espiritual, isso também é uma atitude humana. Isso requer uma atitude nossa humana, de pensar, de raciocinar, de tomar decisões que vão em direção àquilo que Deus tem para a nossa vida. Se você hoje não consegue um emprego, consiga pelo menos um trabalho. Se você hoje não consegue um emprego que você gostaria de ter, vai buscar um trabalho. Eu, nesse período, observei que bastante esbarrei até com algumas pessoas que nitidamente nunca haviam estado naquela situação de trabalho, se colocaram ali por causa de uma necessidade. Um dia desse eu passei lá perto de casa, na avenida suburbana, tinha uma moça, uma senhora, uma mulher bem arrumada, direitinha, bem limpinha, ela botou uma barraca e ela estava com alguns doces ali, o sinal parava e ela vinha perto da gente e oferecia aquele doce ali, e eu imediatamente comprei porque eu vi que era uma mulher que estava desempregada, mas tentando levar dinheiro para sua casa. Essa mulher estava fazendo a coisa certa. Ela estava trabalhando para levar sustento para sua casa, porque certamente ela precisava. Eu tenho um churrasquinho do Zé, que é lá embaixo do meu prédio. E a primeira vez que eu vi no churrasquinho do Zé, o Zé estava servindo o churrasquinho pessoal com a mãozinha assim para trás. Ó. Eu olhei para ele e falei assim, Zé, você não está acostumado a vender churrasco não, né, Zé? Aí ele falou, mas por quê? Eu falei, pô, servindo churrasco na rua com mãozinha para trás, cara, essa eu nunca vi, Zé. Aí ele falou, não, cara, eu sou engenheiro civil. Ele chegou à faixa dos 40 anos, perdi meu emprego, não consegui me reenquadrar no mercado, eu preciso levar dinheiro para casa, cara. Então isso aqui é o meu ganha-pão. E aí o Zé estava com uma barraquinha pequenininha, o Zé ampliou a barraquinha dele, o Zé colocou o nome dele no iFood, o Zé agora está com uma estrutura que ele entrega lá dentro do condomínio, já tem ali a esposa dele, tem uma outra mulher que parece aqui a cunhada, mas dois meninos que vão lá dentro do condomínio, vão ali pela rua entregando churrasco. O Zé decidiu não ficar em casa se lamentando, o Zé decidiu não ficar em casa, não ficar prostrado no deserto, o Zé decidiu agir. O caminho que o Senhor apresenta para você no deserto, essas águas que vão transbordar, não são tão somente algo espiritual que vai acontecer na sua vida, não é um milagre não é um maná que vai descer sobre a sua cabeça, ou talvez seja um milagre desse tipo, mas o fato é que você precisa orar, e você precisa também agir, você precisa caminhar, você precisa sair dessa situação de estar acomodado ou de estar satisfeito com aquilo que você tem vivido, você precisa reagir. Então, talvez o primeiro deserto que você esteja vivendo sejam as lutas da vida. Ou talvez o deserto que você esteja vivendo seja um lugar de preparo, seja o Senhor te preparando para um ministério, seja o Senhor te preparando para você exercer algo dentro do seu reino. Jesus, lá em Marcos capítulo 1, abra comigo. Capítulo 1 de Marcos, nós vamos ver que Jesus também passou por desertos. Jesus passou por momentos difíceis. Antes de iniciar o seu ministério, foi necessário passar por um deserto. Marcos capítulo 1, é o texto bíblico que vai mostrar. Jesus primeiro sendo batizado. Lá em Marcos capítulo 1, verso 9, diz assim, aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, o Espírito que como pombo descia sobre ele. E ouviu uma voz dos céus que dizia, tu és meu filho amado em quem me comprazo. Até aqui é o batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus, nos versos 12 e 13, diz assim, e logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Antes de Jesus exercer o seu ministério, ele passou por uma experiência do batismo, ele foi obediente, ele foi batizado ali por João Batista, e antes dele começar o seu ministério, antes dele começar a selecionar os seus discípulos, ele também foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Então, talvez o deserto que você esteja vivendo seja um deserto em que o Senhor lhe conduziu ali, onde o Senhor permitiu que você estivesse passando, para que Ele te preparasse para o ministério que Ele vai exercer na sua vida. A mesma coisa aconteceu com João Batista. Se você olhar a história de João Batista, lá em Lucas capítulo 1, verso 80, abra comigo, Lucas capítulo 1, verso 80, vai dizer assim,
E o menino crescia, se referindo a João Batista, e o menino crescia, e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E o texto bíblico vai dizer em Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 4. Mateus capítulo 3, do verso 1 ao 4, vai dizer assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de peles de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. João Batista, Jesus, Elias, Moisés, foram homens que foram preparados no deserto. Homens que foram preparados pelo Senhor no deserto. Moisés passou 40 dias no deserto para ser preparado pelo Senhor. Lembre que eu falei com os irmãos que os primeiros 40 dias, não, perdão, 40 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés foi um período que ele passou no palácio com Faraó. Nesse período ele pensava que era alguém. Depois ele vai passar 40 anos no deserto, e o Senhor mostra que ele não é ninguém. E os últimos 40 anos da vida dele, Deus mostra o que pode fazer na vida de alguém que reconhece que não é nada sem o Senhor. 40 anos no deserto foi o que necessário para que Moisés tivesse uma experiência com o Senhor, fosse preparado pelo Senhor para exercer o seu ministério. 40 dias no deserto, o Senhor trabalhou a vida de Elias para que ele fizesse grandes coisas no seu reino. Moisés, símbolo da lei. Elias, símbolo dos profetas em Israel. Talvez você esteja vivendo um deserto. Talvez a sua vida desde o início tenha sido um deserto, com a ausência de pessoas queridas na sua vida, com uma vida com muita dificuldade, com dificuldades de criação dos seus filhos, dificuldade de sustento na sua casa. Talvez o Senhor esteja te preparando para que você possa realizar uma grande obra no reino do Senhor. Talvez esse deserto tenha servido para o fortalecimento das tuas pernas. Talvez esse deserto tenha servido para o fortalecimento do teu caráter. Talvez esse deserto tenha servido para o estreitamento das relações dentro da tua casa, entre você e a sua esposa, para que quando viessem os seus filhos, você fosse um pai melhor, uma mãe melhor na criação dessas crianças. Mas muitas vezes nós olhamos o deserto como uma penalização de Deus, como uma artimanha do inimigo, como algo que, uma conspiração contra nós. Mas talvez esse deserto, ele vai te preparar para aquilo que Deus tem para realizar através de você. A perspectiva de deserto pode mudar de acordo com o seu olhar. Falei pela manhã, lá na classe de jovens, de dois pastores que passaram por um deserto tremendo. 2 pastores que passaram por um deserto tremendo. E eu lembro do pastor, e eu citei o pastor da Memorial da Tijuca, eu não lembrei o nome dele. Pastor Xavier. Lembro dele quando eu era adolescente. Pastor Xavier, querido, respeitado, amado por todos os pastores. Nunca vi ninguém falar mal do pastor Xavier. Pastor Xavier teve um câncer no intestino. Foi uma luta tremenda. A igreja o amou, a igreja o cercou. Quem esteve ali ouvindo ele pregar nos últimos dias e período dele, ele deve ter se alimentado a balde, porque o homem nesse momento parece que ele está mais próximo ainda do Senhor e certamente o deserto, na perspectiva daquele homem, teve um olhar diferente. Lembrei também, citei o pastor Mauro Israel, da PIB de São Gonçalo, que foi um baita obreiro também, respeitadíssimo entre os pastores. Se você for no YouTube lá, procura pastor Mauro Israel. É um daqueles homens, assim como o pastor Xavier, que parecia que estava à frente do seu tempo. A sua capacidade de pregar o evangelho, a sua capacidade de ser simples, humilde, a sua capacidade de se comunicar estava à frente, e o seu relacionamento com Deus era nítido na vida deles. E uma das últimas pregações do pastor Mauro Israel na sua igreja, na PIB de São Gonçalo, ele disse o seguinte, está lá no YouTube, busca que você vai ver. Irmãos, diante do que eu estou vivendo, ou a igreja vai ver a glória de Deus, ou eu verei a glória de Deus. Porque se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, aí sim eu verei a glória de Deus. Olha que perspectiva de deserto. Olha que sentimento de que Deus está no controle, Deus está me conduzindo, ainda que doa, ainda que eu esteja vivendo um real deserto na minha vida. O Senhor tem sempre um caminho no deserto e águas que vão brotar nesse deserto. Deus é um Deus que diante das nossas lutas,
ele na verdade vai nos fortalecendo para aquilo que ele tem a nos fazer. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo isso, irmãos. Eu vejo que Deus, diante de tanta dificuldade que eu tive na minha infância, tanta luta, de 12 anos, com 12 anos de idade trabalhando, com 14 anos de idade trabalhando com carteira assinada, sem pai, sendo criado por uma mulher viúva, com 2 irmãos, uma luta danada, e eu falo para o meu filho, eu com 12 anos eu já pagava a conta dentro de casa, com 12 anos eu recebia o meu salário e dava tudo para minha mãe, trabalhava numa quitanda, já chegava com as compras para entregar à minha mãe. Com 10 anos de idade, meu irmão mais novo já trabalhava num ferro velho no Jacarezinho. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que nós vivemos ali de luta dentro do nosso lar, foi Deus nos preparando para aquilo que Deus tinha para realizar na minha vida e na vida do meu irmão. Eu não tenho dúvida alguma. O Senhor estava presente, o Senhor não estava ausente. Então, talvez o seu deserto seja um lugar de preparo. Mas eu queria também te dizer que talvez o seu deserto, talvez possa ser o juízo de Deus. O deserto na nossa vida, em algumas circunstâncias, pode ser o juízo de Deus sobre nós. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 5. Versos de 1 a 4. Diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, limpou-a das pedras, plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E aí o verso 13 vai dizer assim: portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. O texto bíblico, um texto lindo de Isaías, ele vai dizer assim, olha, ele vai contar uma história, vai falar uma analogia, olha, eu tinha uma vinha, eu preparei essa vinha, eu tirei as pedras da terra, eu cerquei ela, eu coloquei um lagar, eu coloquei uma torre, eu fiz tudo o que eu podia fazer para essa vinha dar fruto, mas essa vinha secou. O que mais eu posso fazer por essa vinha? E depois ele vai trazer o juízo dizendo, esse povo será levado para a terra distante, e ele vai sentir sede, e se sente sede, da maneira como é expressa aqui no texto, é num deserto. Ou seja, eu fiz tudo o que eu podia fazer por esse povo, mas esse povo me rejeitou, e diante da rejeição deles, eles vão sentir o que é um deserto. Era basicamente o que acontecia no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro que diz, por não haver rei, o povo fazia o que queria. Surgiu ali uma geração pós-Josué que desconhecia o Senhor. É assim que começa o texto bíblico dizendo, surge uma geração, depois de Josué, que não conhecia o Senhor. E eles faziam o que queriam, porque não havia rei em Israel. Então, quando aquele povo buscava o Senhor fazia ele prosperar. Quando eles rejeitavam o Senhor, os midianitas, os filisteus, os inimigos invadiam o povo e faziam ele sofrer. Sabe o que significa? Significa que talvez o seu deserto seja fruto de uma rebeldia sua com o Senhor. Temos que considerar que o deserto pode ser uma luta natural da vida, como todos nós podemos passar. Temos que considerar que o deserto talvez seja Deus te preparando para o ministério, mas não podemos desconsiderar que talvez o deserto que eu esteja vivendo seja o Senhor te deixando de lado, te deixando no deserto para padecer, porque você decidiu se afastar dele. Lucas capítulo 15, a história do filho pródigo, não precisa abrir, a história do filho pródigo é uma história própria que conta isso. O filho vivia na casa do pai, tinha tudo o que ele queria, o pai dava tudo de bom para ele vivia uma vida boa, mas um dia ele diz assim, pai, me dá a parte que me pertence, me dá a parte dessa herança que eu vou viver longe de ti. Ele se afasta do pai, vai para longe, gasta tudo com prazeres, gasta todo o seu dinheiro, e um dia começa a faltar dinheiro, ele começa a passar dificuldades, os amigos somem, e ele começa a desejar comer bolota de porco. Eu nem sei o que é isso, bolota de porco, mas o texto bíblico diz que ele queria comer bolota de porco, comida de porco. Comida que o porco comia, não é comida feita de porco, que é gostosa a comidinha de porco, né? Um pernilzinho, até choricinho cai bem. Quem é mineiro concorda comigo, o restante, né, vai olhar de cara feia. Até um choricinho de mineiro, né? Deixa eu abrir um parênteses, uma vez eu fui num casamento da prima da Cleia, lá em Valão do Barro, lá perto da terra lá do Eliseu, lá para aquele lado a família da minha esposa é de lá. E aí uns primos dela que casaram,
bênção pura eles, bênção pura. Eu fui no aniversário de 15 anos da filha deles, já estou misturando as histórias, o irmão vai conseguir se antenar aí. Fui no aniversário de 15 anos da filha dele, mas tão bonito, de 15 anos, fizeram um culto lindo, sabe? E eu pensei, eu fui com a Cleia, a Cleide foi também, as meninas foram, o Davizinho foi uma festa linda. Eu pensei assim na hora lá, falei, nossa, às vezes o aniversário de 15 anos das crianças da igreja é tão difícil, porque o pastor fica ali naquele limbo ali, né, se vai servir vinho, se não vai servir, se vai ter música do mundo, se não vai ter música do mundo, aquela confusão, né, que tu sabe como é que é. E a menina fez um culto lindo, o pastor pregou, o grupo de jovens cantou, fez aquilo que a gente fazia antigamente, mais moderninho. Nossa, ficou lindo. E aí eu vi o casamento daquele casal, aí que é a história original lá, o casamento daquele casal, lá num CIEP, lá dentro de Valão do Barro, foi a cidade toda, né? Casamento na roça, sabe como é, muita gente. E aí no dia seguinte, fizeram um almoço para a família, parente a beça lá naquela região, mataram um porco, cara, tinha de tudo do porco lá, acho que, sabe, não sobrou nada, fizeram aquele ratatá do porco, dividiram, da pontinha da orelha até a pontinha do rabinho do porco, estava tudo em cima da mesa, eu me acabei ali. Mas o filho pródigo, gente, ele não era a comida, ele não estava comendo porco, ele estava comendo o que o porco come. Sabe que Satanás é assim, né? Satanás apresenta uma aparente alegria, uma aparente satisfação, um aparente prazer. Hoje pela manhã eu vinha para cá e duas menininhas, minha esposa ficou triste, falou, puxa, Fulvia, elas estão até descalças. Duas meninas lá da minha região, eu estava vindo para a igreja de manhã cedo, elas estavam voltando da noitada, andando descalço pela rua, rindo, como quem estava bêbado ou drogada, não sei, mas como se aquilo que elas tinham feito a noite toda, vivendo, trouxesse algum tipo de alegria permanente, aquilo tudo passageiro. E o diabo oferece, e aí o jovem ou nós mesmos adultos, às vezes embarcamos nessa, mas o que ele vai cobrar depois é muito pesado. O preço, o salário do pecado é muito pesado. E talvez o seu deserto seja fruto de uma dessas rebeldias. E aí cabe a você considerar que tipo de homem eu tenho sido, que tipo de comportamento eu tenho tido. Será que o meu deserto é fruto da minha atitude, é fruto da minha rebeldia, é fruto da minha desobediência? Mas existe um caminho preparado pelo Senhor para você nesse deserto. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, vai dizer, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Eu tirarei você do deserto. Se você tem sofrido esse deserto por fruto da sua rebeldia, o caminho que o Senhor apresenta a você é se voltar para Deus. É voltar-se novamente para a casa do Pai. É fazer o que aquele filho pródigo fez. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Chegou lá, o pai correu, o abraçou, colocou um anel de identificação, sentou-se à mesa, participou de uma grande festa, porque o filho havia voltado para a casa do pai. Talvez esse seja o seu deserto, o motivo e a razão do seu deserto. Ou talvez o seu deserto seja a necessidade de conversão. O texto bíblico vai dizer em Isaías 48, 22, e em Isaías 57, 21, que não há paz para um homem longe de Deus. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler, Isaías 48, 22. Isaías 48, 22 vai dizer assim, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. 57, 21, não há paz para os ímpios, diz o meu Deus. Talvez o seu deserto, essa falta de paz, esse deserto da alma que você vive, onde nada lhe satisfaz, nada preenche a sua vida, o esporte não preenche a sua vida, o prazer não preenche a sua vida, o dinheiro não preenche a sua vida, o ciclo social não preenche a sua vida, o seu trabalho não preenche a sua vida. Talvez esse deserto de alma seja porque você está distante de Deus, porque você nunca teve um encontro com o Senhor, porque você nunca se entregou ao Senhor, porque você nunca se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida a Cristo. E um homem longe do Senhor é um homem sem paz. O homem longe de Cristo é um homem sem paz. É um homem que o Satanás rouba a sua paz por completo. É um homem que o inimigo bagunça a sua vida. Um homem que o inimigo rouba completamente a sua paz. Você nunca vai conseguir ter paz, a não ser na presença do Senhor.
E o caminho que o Senhor preparou para você está lá em Atos capítulo 3, verso 19, onde diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e venha assim o tempo de refrigério da parte do Senhor. O tempo de refrigério para um homem que vive no deserto da alma é se arrepender dos seus pecados, se voltar para o Senhor e dizer: Senhor, sara-me, Senhor. Senhor, preencha meu coração, Senhor. Senhor, acabe com essa inquietação da minha alma, essa inquietação do meu coração. Só o Senhor pode trazer plena paz ao nosso coração. Talvez esse seja o motivo da falta para o deserto na sua vida. Eu apresentei aqui que o deserto de sua vida pode ser uma circunstância da vida, e que diante das circunstâncias da vida de saúde, de desemprego, de tudo aquilo que qualquer pessoa passa, quer seja boa ou má, porque a chuva cai sobre bons e maus, você tem que orar, apresentar ao Senhor, procurar pessoas que te amam dentro da tua igreja, e você deve reagir, fazer algo, procurar emprego, trabalhar, reagir, estudar, se preparar. Falei que talvez o deserto da sua vida seja um preparo, o Senhor te preparando para exercer um ministério, o Senhor te preparando para realizar uma obra, para atender um grupo específico da tua igreja. Talvez tudo aquilo que você viveu, às vezes no envolvimento com drogas, com um parente que tenha se envolvido com droga, seja para que você talvez dê suporte àqueles jovens que estão precisando de ajuda. E se você passar ali perto de onde eu moro, no Jacaré, eu acho que aqui não tem Cracolândia, né? Aquelas regiões, mas lá perto do Jacaré é triste demais. Quando você passa ali na beira do Jacaré, é muita gente. Se você vai para Pavuna, ali indo para Coelho Neto, tem um amigo pastor que pastoreia lá na central de Coelho Neto, pastor Josias. Ele pegou um templo que ele tinha e começou a receber as pessoas lá para cuidar, porque é tanta gente envolvida com droga, jogado no meio da rua, que é de assustar. Talvez você tenha vivido isso, ou talvez você tenha algum parente que viva isso, talvez você tenha alguma experiência, isso tenha sido um deserto muito grande na sua vida. Quem sabe o Senhor não te preparou para cuidar dessas pessoas, porque é necessário um preparo diferenciado para chegar àquele coração. Tantos desertos nós passamos em nossa vida, e que podem ser desertos que o Senhor está preparando para você exercer o ministério. Ou talvez o deserto seja a consequência de uma rebeldia sua. Talvez você tenha sido rebelde, talvez você tenha sido desobediente, isso tenha lhe causado um deserto. Mas para todo e qualquer um desses desertos, o Senhor apresenta o caminho. O Senhor diz que é possível que no meio desse deserto, água venha a brotar, um rio venha passar por ele. Como diz Jó, nós lemos hoje pela manhã lá na classe de jovens, assim como o tronco cortado, caído no chão, ao cheiro das águas ele brotará e voltará a ter vida. Talvez a presença do Senhor venha trazer novamente vida a esse coração que um dia foi rebelde, foi desobediente. Ou talvez, quem sabe, último caso, o deserto da tua alma, a falta de paz, seja porque você ainda não assumiu um compromisso de vida com o Senhor. Você não se arrependeu dos seus pecados e não entregou a sua vida a Ele ainda. Ou talvez você não esteja vivendo um deserto agora. Então você vai ser o porta-voz dessa mensagem ao coração daqueles que estão vivendo um deserto. Porque eu tenho certeza que você convive com alguém que está passando por um deserto. Se você não está vivendo, você convive com alguém que está passando por um grande deserto. E o Senhor te trouxe essa palavra hoje, para que você tenha o que falar àquele coração sofrido, para que você tenha o que ministrar à vida daquele que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Então eu gostaria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos, e eu gostaria de orar por você essa noite. Texto que eu li de Isaías 43, 19, diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, aqui está a Tua palavra, Deus, que foi pregada à Tua igreja. Ó Deus, se existem aqui, ó Deus, pessoas que estejam vivendo um deserto, ó Pai, que essa seja a noite onde Ele possa avaliar a razão desse deserto em sua vida, ó Pai. E ao avaliar, ó Deus, a razão do deserto em sua vida, Ele possa
entrar nesse caminho que o Senhor promete que haveria no meio do deserto. Porque a tua palavra diz que haveria um caminho no deserto e que a água brotaria em meio à terra seca. Ou talvez, ó Deus, o meu irmão não esteja vivendo um deserto, esteja vivendo, na verdade, um tempo bom em sua vida, um tempo de paz, um tempo de regozijo. Então, ó Deus, que ele entenda que essa mensagem ele precisa levar para aquele coração, aquela pessoa que ele conhece, que está vivendo um grande deserto. Porque, ó Deus, ou nós somos tratados por essa palavra, ou seremos mensageiros dessa palavra ao coração daqueles que sofrem. Num país que tem passado por tantas lutas e tantas dificuldades, que a tua igreja, ó Deus, se coloque como um instrumento teu para levar consolo, para levar renovo, para levar a tua palavra que garante que em meio ao deserto haveria um caminho e que no meio do deserto água brotaria que saciaria a nossa sede. Ó Deus, em nome de Jesus, peço ao Senhor que teu Espírito venha completar a obra no coração do meu irmão, no coração de todos aqueles que ouvirem essa palavra. E que ao voltarmos para a nossa casa, nós venhamos a ter uma semana abençoada na tua presença, cheia de fé, cheia de vigor, cheia de alegria na tua presença. A tua palavra diz, ó Deus, que o justo é valente como leão. Que, ó Deus, nós possamos nessa semana sermos valentes, sermos decididos, sermos ousados em tudo aquilo que o Senhor deseja em nossa vida e tudo aquilo que o Senhor deseja realizar, ó Pai. Ó Deus, que a tua palavra possa encontrar guarida no coração da tua igreja, de todos aqueles que a ouviram, no poderoso nome de Jesus que eu oro. Amém, ó Pai.